Oi. Tinham duas melhores amigas chamadas Mia e Ashley. E elas, cresceram juntas e foram pra faculdade juntas. E na faculdade, elas dividiam um quarto. Um dia a Mia voltou da aula e a Ashley não tava lá. Só que ela começou a ficar preocupada, porque todas as coisas da Ashley ainda estavam no quarto. Enfim, ela começou a mandar mensagem pra Ashley e nada da Ashley responder, não. Só que ela foi dormir normal. No dia seguinte ela acordou e a Ashley não tava lá ainda. A Mia ficava ligando pra ela e ela não atendia. O dia todo se passou em nada. E de noite, ela recebeu uma mensagem da Ashley, falando, de costas. E ela ficou, de costas. Só que ela começou a sentir um odor muito esquisito no quarto. E elas duas dormiam numa beliche. E quando ela foi olhar, ela tirou o colchão, ela viu que o corpo da Ashley tava ali o tempo todo. Pelo que parecia, alguém entrou no dormitório e matou a Ashley e deixou o corpo dela ali. E esse tempo todo que ela não sabia onde é que a amiga dela tava, ela literalmente estava embaixo dela. Oi, eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo, mas enfim. Uma vez um menino chamado Kyle foi no drive-thru do McDonald's porque ele queria comer. E quando ele foi pedir, o atendente começou a ser muito grosso com ele, dar foras nele. E aí o Kyle ficou boladão, né, amado. E começou a gritar com a pessoa. E aí o atendente falou, espera até você chegar na minha janela, que seria a próxima. Ele ficou meio com medo, mas ele foi, né? O que poderia acontecer, né? Quando ele chegou, o atendente estava com uma arma apontada pra ele e começou a disparar vários tiros. Só que ele acelerou e nenhum tiro pegou nele. Enfim, a polícia chegou lá, prendeu a pessoa, mas o cara só queria comer, sabe? E quase foi morto, de graça. O que vocês fariam na situação? Oi? Então, uma mulher tinha 2 filhos e um dia ela deixou os 2 em casa sozinhos quando ela foi no médico. Ela ficou fora mais ou menos 1 hora e voltou. Quando ela voltou, ela viu que a porta da frente dela tava, aberta. O coração dela, acelerou muito. Ela falou, meu Deus, será que meus filhos estão... Quando ela chegou na sala, os filhos dela estavam, amarrados e tinha um cara entre os 2 com uma arma falando, escolhe um deles pra morrer. E ela falou, ai, eu não consigo. Ele sacou outra arma, apontou pra ela e falou, se você não falar qual dos 2 você vai escolher, eu vou matar você. Lembrando que um filho tinha 14 anos e o outro tinha 6. Ela começou a chorar e falou, mata o Mark, que era o que tinha 14 anos. O cara olhou pra ela e falou, você é uma péssima mãe, e matou ela. Depois que matou ela, ele foi embora e deixou as 2 crianças amarradas, olhando pra mãe morta. E aí eu fico pensando, se eu fosse o garoto de 14 anos, eu ia estar vendo a minha mãe e pensando, caramba, mano, ela ia ter me matado. Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. E ela foi no salão, fez. Só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo. Só que também não ficou satisfeita. E a mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes na semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de 1 semana, ir em um salão diferente. Então todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo a cama de bronzear. Que era uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva. Se cozinhou. Oi? Então, tinha um menininho que tinha muito medo do escuro. E os pais dele falavam, cara, você tem que crescer, você já tem 8 anos, você precisa crescer. E dormir com a luz desligada. Mas ele continuava dormindo com a luz acesa. Até que um dia, os pais dele foram viajar e deixaram ele sozinho em casa. Antes de dormir, ele viu um filme de terror e começou a ver histórias de terror antes de dormir. Mas como a luz estava acesa, ele ficou de boa. Até que ele caiu no sono. No meio da madrugada, ele acordou e a luz estava apagada, sendo que ele tinha deixado a luz acesa. E aí ele ficou com medo. Quando ele olhou pro closet dele, ele viu uma mulher. E ele entrou em pânico. No dia seguinte, quando os pais dele chegaram, não conseguiam achar ele em lugar nenhum. Até que foram olhar no closet dele, e ele tava dentro do closet dele, morto. Como se ele tivesse se enforcado. Oi. Tinha uma menina que todo dia voltava, de trem do trabalho. Só que ela sempre voltava muito cansada, então ela sempre dormia. Teve um dia que ela tava sentada e o trem tava vazio. Só tinha um cara muito longe dela. Ela aqui e ele lá. Enquanto ela tava dormindo, ela teve uma sensação muito esquisita. Quando ela abriu o olho, ela teve a sensação que o cara tinha se aproximado dela. Só que voltou a dormir, achou que ela tava imaginando. Passou um tempo, ela teve a mesma sensação. E quando ela abriu o olho, o cara tava mais perto ainda dela. Então ela fingiu que tava dormindo da próxima vez. Ela ficou só com o olhinho assim. E o cara ficou encarando ela. E ela percebeu que ele ficava sussurrando meio que pra ele, assim, estranho. Ela ficou muito assustada e quando o trem parou, ela saiu correndo do trem, com medo do cara. Quando ela virou, o
cara tava com a mão e a cara assim, olhando pra ela, vendo ela sair. Essas histórias me dão medo de viver. Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto. E ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas. Uma vez ela tava tirando foto e um cara passou e falou, não tira foto de mim. E ela falou, eu não tô tirando foto sua. Mas ela ficou meio assustada porque o cara era meio estranho e saiu. Ela voltou pra casa de noite e ela tava tomando um banho. Quando ela saiu do banho, ela ficou chocada. Quando ela olhou pro espelho, tinha uma foto dela tomando banho e escrito embaixo, não tira foto de mim. Quando ela tava saindo do banheiro, tinha outra foto dela. Quando ela tava saindo do carro, escrito, não tira foto de mim. Então ela foi correndo pro quarto dela, pegar as roupas dela e, tipo, sair da casa. Mas quando ela abriu a porta, o cara tava sentado na cama dela, já. E ela começou a entrar em pânico, óbvio, porque o cara tava com uma faca na mão. E ele chegou, furou os 2 olhos dela e falou, você nunca mais vai tirar foto. Oi. Um grupo de 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas resolveram ir acampar na floresta. Nunca faria, mas enfim, foram. Eles arrumaram as tendas e resolveram fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Muito inteligente. E aí depois disso eles ficaram um pouco cansados e foram dormir. No meio da noite a menina resolveu que ela estava com muita vontade de fazer xixi e saiu pra ir no banheiro. Só que eles estavam na floresta, não tinha um banheiro. E ela tava com medo de entrar na mata e alguém matar ela, porque normalmente isso aconteceria. Pelo menos eu penso assim. Então ela resolveu andar por 1 hora até chegar tipo num posto de gasolina. Depois de horas ela não tinha voltado ainda, então os amigos dela ficaram preocupados e foram atrás dela. Quando eles abriram a porta do banheiro público, ela estava sentada no vaso, com as calças abaixadas, tipo, ela tinha acabado de fazer xixi, e meio que um tronco, um galho atravessando o rosto dela. Moral da história. Não sei, acho que não tem moral. Oi! Uma garota que tava de babá pra 2 crianças. Uma menina de 6 e um menininho de 7. E os pais tinham saído. Até que do nada o telefone começou a tocar e ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, parecia que a pessoa tava com medo. E a pessoa falava assim, me ajuda, me ajuda. E ela achou que era tipo pegadinha e desligou. Meia hora depois, a mesma pessoa ligou pra ela e continuava gritando, chorando, me ajuda, me ajuda. Só que dessa vez ela ficou um pouquinho assustada. Meia hora depois aconteceu a mesma coisa. Só que ela ficou com medo e subiu com as crianças. Alguns minutos depois ela ouviu alguém batendo na porta. E a pessoa tava gritando, me ajuda, me ajuda. E ela achou que a pessoa tava, tipo, em perigo, alguma coisa do tipo. E deixou a pessoa entrar. Algum tempo depois, os pais das crianças voltaram pra casa e encontraram tanto a babá quanto os 2 filhos mortos no chão. Sem os 2 braços e as 2 pernas. Oi? Então, tinha umas meninas mais ou menos, sei lá, uns 12 anos, que estavam fazendo uma festa do pijama. E tiveram uma brilhante ideia de invocar espíritos. Fazer aqueles negócios que chama espírito. Pra quê? E aí uma das meninas teve a maior ideia ainda de chamar alguém que já foi um serial killer. Alguém de fato mal. E aí uma das meninas falou, não, melhor não, porque né, não vamos chamar alguém ruim, mal. E elas estavam sozinhas em casa, no porão fazendo isso. Na hora que ela falou isso, elas ouviram uma voz de um homem. Elas estavam sozinhas em casa. Elas ouviram a voz de um homem no canto falando, é melhor mesmo. É melhor vocês não chamarem alguém mal. Tipo, eu. Aquelas, no caso, já tinham invocado, né? Elas começaram a chorar, subiram do porão, foram, tipo, pra parte de cima, pra sala, ligaram pra polícia. Enquanto a polícia não chegava, a pessoa que tava lá embaixo ficava batendo, falando que se elas não tirassem ele de lá, ele ia matar elas. Quando a polícia chegou lá, não tinha ninguém. Mano, eu não sei o que eu faria. Tá, isso é bizarro. Uma menina de 11 anos recebeu um pedido de amizade no Facebook. E era de um menino que era da sala dela. Então ela aceitou e começou a conversar com ele. Ele disse que tava doente e de fato não tinha ido pra aula naquele dia. E perguntou se no dia seguinte ela poderia ir na casa dele, levar os livros pra ele poder fazer o dever de casa. E ela falou que podia. No dia seguinte ela foi na casa do menino. Quando ela tava chegando na casa dele, tinha um carro parado. E o homem saiu do carro, falou pra ela entrar dizendo que era o pai do menino. E ela entrou. Só que na hora que ele passou da casa do menino, ela achou estranho. Ela falou, ué, a casa é ali. Então ele falou que era tudo mentira. Na verdade, ele não era o pai do menino e que ele tava sequestrando ela. Só que ela entrou em pânico e começou a gritar. Nessa hora que ela começou a gritar, os vizinhos, tipo, viram e saíram assim pra tentar ajudar ela. Graças a Deus, porque ele salvou ela. Então o cara acelerou e, tipo, nunca mais foi visto novamente. Mas enfim, o cara na verdade era um stalker que já tava acompanhando ela há meses. Então sabia tudo sobre a vida dela, onde ela morava, quem era todos os amigos dela. E como ele acompanhava a vida dela, sabia que aquele menino tinha faltado. Mano. Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo.
olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo, um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? Oi? Então, tinha um casal que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. E nessa casa tinha tipo um papel de parede meio esquisito e eles resolveram tirar. E os dois comentaram que achavam, tipo, muito engraçado. A sensação de tirar o papel de parede da parede era quando você tem um machucado e você fica tirando, sabe? Mas enfim, depois de um tempo tirando, eles perceberam que, tipo, toda vez que saía, tipo, uma parte grande, assim, tinha um nome de alguém e uma data. E a mulher ficou muito curiosa e pesquisou no Google, tipo, quem eram essas pessoas. E todos os nomes eram de pessoas que estavam desaparecidas. E a data foi o dia que elas desapareceram. Então eles chamaram a polícia porque eles acharam super estranho. E a mulher ouviu um dos policiais falando, sim, é pele humana. E depois um dos policiais chegou pra eles e falou, então, isso que vocês estão tirando da parede não é papel de parede, e sim é restos mortais de pessoas. E provavelmente o último dono da casa era que matava e pregava...